Olá pessoal, então nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre transformações lineares e dessa forma a gente vai dando início à segunda parte do nosso curso, né? Então, nos nossos primeiros vídeos, nas primeiras semanas, a gente viu um pouquinho sobre algumas estruturas algébricas de maneira até superficial e a gente se dedicou um pouco mais ao estudo da estrutura dos espaços vetoriais, né? Então, aí sim com alguma profundidade. Nesse vídeo a gente vai começar a falar sobre as transformações lineares, né? É, Primeira coisa que eu queria falar sobre as transformações lineares, para se encaixar dentro do contexto todo que a gente está aqui, é que as transformações lineares são funções que preservam as estruturas do espaço vetorial. É por isso que elas se encaixam dentro da álgebra linear, porque elas são funções entre dois espaços vetoriais que preservam as estruturas de espaços vetoriais, no sentido que eles preservam a adição de vetores e a multiplicação por escalares. Ok? Então, nesse contexto, as transformações lineares são morfismos dessa estrutura. Boa parte do que a gente vai fazer nos vídeos seguintes, no restante desse curso, é estudar transformações lineares, estudar principalmente formas canônicas para essas transformações lineares, como a forma normal de Jordan e a forma racional. Eu sei que vocês já viram transformações lineares no curso de álgebra linear anterior, a gente não vai precisar disso, a gente vai começar do zero de novo. Mas eu sei que vocês já viram isso, e principalmente nos cursos mais básicos, vocês viram uma série de utilizações de transformações lineares em contextos mais práticos, né? Aqui nós vamos estar interessados mais na estrutura das transformações lineares. Nesse momento, eu não vou fazer grandes aplicações, na verdade, eu vou fazer alguns diálogos com algumas outras áreas da matemática, com sistemas dinâmicos, com topologia e tudo isso, e talvez no final do curso eu volte a dar aplicações um pouco mais concretas das transformações lineares, as equações diferenciais, as equações de recorrência, as cadeias de Markov, né? Isso vai ser feito lá na frente, depois que a gente tiver os teoremas de estrutura, né? Mas eu só queria, na verdade, aproveitar esse momento antes da gente começar a falar das transformações lineares para deixar uma grande ideia, né? Que na verdade provavelmente é a ideia que torna as transformações lineares abundantes na matemática e na ciência. Que é a ideia de que se eu tenho um problema não linear, complicado, a primeira coisa que a gente faz é linearizar esse problema, através da derivada, usando o polinômio de Taylor, etc., e resolver esse problema simplificado, esse problema de primeira ordem linear, né? Então, quando você vai fazer Taylor de várias variáveis, né? Quando você faz Taylor quando você faz uma aproximação linear, ou Taylor de primeira ordem, uma função real, o que você tem é um termo constante, mas algo do tipo, é uma coisa do tipo A mais BX, né? Então, é uma coisa constante mais uma transformação linear. BX é uma transformação linear. Quando você vai fazer isso para várias variáveis, você vai ter, essencialmente, vetor constante mais uma transformação linear. Então, as transformações lineares aparecem como derivado de funções de várias variáveis. Essa é a grande razão do porquê as transformações lineares são tão utilizadas em todas as áreas da matemática e da ciência, mas para nós, por enquanto, nós vamos estudar só as transformações lineares e não as suas aplicações, né? Então, eu vou começar pela definição do que é uma transformação linear. Vocês já viram essa definição nos cursos anteriores, né? Uma transformação linear, como eu já disse também um pouco antes, é uma função entre dois espaços vetoriais, uma T de V em W, que satisfaz duas propriedades, né? Que ela preserva a adição, T de x mais y é igual a T de x mais T de y, e T de lambda x é igual a lambda T de x. Eu posso tirar esse lambda para fora, né? Então, as transformações lineares preservam tanto a multiplicação por escalar quanto a adição, né? Eu também deveria pedir, pelo que eu tinha falado nos vídeos anteriores de estruturas, T de 0 é zero, mas isso é consequência desse resultado. A gente tinha também que, quando a gente tem um homorfismo, ele deve preservar as constantes. Nesse caso, isso sai de graça das coisas. Então,
Dito isso, né, o modo mais simples de anunciar essa propriedade, só por elegância, né, é pedir simplesmente isso daqui, né, que t de lambda 1x mais lambda 2y seja igual a lambda 1t de x mais lambda 2t de y. A gente pede as duas coisas ao mesmo tempo, de modo a tornar a definição um pouco mais elegante. Para qualquer lambda 1 e lambda 2 escalares e para qualquer x e y vetores no domínio, né, para ter simples a ver. Como sempre, eu quero interpretar a definição de transformação linear como um diagrama, né? E eu vou fazer isso para vocês aqui do seguinte modo, né? Então, vamos olhar, imaginar que a gente tem dois vetores x e y, e eu vou olhar para alguns caminhos que eu posso fazer com esses vetores. Bom, a primeira coisa que eu posso fazer com esses vetores é somá-los. X mais y somados dão o vetor x mais y. Tá? Eu também posso pegar esses dois vetores aqui e calcular as imagens dele por t, obtendo os vetores t de x e t de y. Tá? E aí eu posso somar esses dois vetores. Esses dois vetores aqui estão em W, então essa soma aqui, na verdade, né, só para claro, essa aqui é a soma em W, enquanto essa soma que eu estou considerando aqui é a soma em V. Né? Elas não necessariamente são a mesma soma, são somas em espaços vetoriais diferentes. Bom, quando eu somo essas duas coisas aqui, eu obtenho t de x mais t de y. Tá? Por outro lado, eu poderia pegar o vetor x mais y, aplicar t e obter t de x mais y. Okay? O que a propriedade de transformação linear nos diz é que t de x mais y é igual a t de x mais t de y. Ou seja, ela está nos dizendo que esse diagrama aqui, que tem só dois caminhos, né? Ele tem um caminho de vir para cá por aqui, ou vir por aqui. Percorrer qualquer um desses dois caminhos tem que dar a mesma coisa. Isso aí é o que significa preservar a adição. Então, nós podemos fazer algo análogo com a multiplicação escalar. Nesse caso, nós pegamos um vetor x que pertence a V, multiplico ele por um escalar lambda que está no corpo e obtenho o vetor lambda x. E aí eu posso calcular quem é t de lambda x. Né? T de lambda x vai dar lambda t de x por um lado. Então, eu tenho esse caminho aqui para percorrer. Eu posso pegar x, aplicar t, isso vai me dar t de x. Nesse caso agora eu posso multiplicar por lambda e obter lambda de t de x. Né? Então, na verdade, aqui o que eu obtenho, quando eu aplico t nisso daqui, o que eu obtenho é t de lambda x. Tá? E a propriedade de ser linear nos diz que isso é igual a isso, ou seja, que esse caminho aqui é igual a esse caminho aqui. Né? Como vocês podem ver, a vida de youtuber não profissional tem um telefone tocando em algum lugar aí, estava tirando minha atenção no meio do vídeo. Eu não vou parar, eu não vou gravar. Então isso vai ficar como uma pequena piada da vida prática dos youtubers. Tá? Ok. Tá, então, voltando e tentando me reconcentrar depois da interrupção pelo telefone, nós podemos guardar essa propriedade de ser linear como dois diagramas comutativos. Tá? Na verdade, isso daí nos diz que aplicar essa função de duas maneiras diferentes vão dar o mesmo resultado. Ok? Nomes, certo? Transformações lineares que têm o mesmo domínio e a mesma imagem são chamados de operadores lineares. Né? Extremamente importantes. Um dos tipos de transformações lineares mais importantes. Outro tipo de transformação linear extremamente importante, que vão ser estudadas separadamente, né? Vão ter vídeos exclusivamente para falar sobre elas, que são os funcionais lineares, que são transformações lineares de V em K. Quando o contradomínio é o corpo. Ok? Bom, esse vídeo aqui, boa parte do que a gente vai fazer bom, a gente definiu o que é transformação linear, eu quero dar uma gama de exemplos para vocês, até para a gente poder ter nome depois para poder estudar as transformações lineares. Então, a primeira transformação linear extremamente simples que eu quero falar para vocês é a transformação nula, ou mapa nulo. O que o mapa nulo faz? Leva todo mundo no zero. Ele pega o vetor, manda para o zero. Ele está matando todo mundo, joga tudo no zero. Então, ele é uma aplicação. Lembrando, nós vamos usar zero para tudo. Zero é vetor, zero é elemento do corpo, zero é a transformação que leva todo mundo no zero. Zero é uma desgraça. Tudo bem? Então, zero de V em W é a transformação
faz isso daqui. Quando eu calculo zero em qualquer vetor V, isso aqui me dá zero, né? Onde zero aqui é uma transformação, zero é, é o vetor nulo em W. Ok? Outra aplicação extremamente simples que a gente tem é a transformação identidade, é um operador linear de vem V, que pega o vetor V e me retorna o vetor V. Né? Então, identidade do espaço vetorial V, pega o vetor V e retorna o vetor V. Novamente, quando não houver confusão de que identidade nós estamos fazendo, ou quando eu tiver com preguiça, nós vamos usar simplesmente, denotar as identidades simplesmente por I. Ok? Mais nomes. Né? Alguns desses nomes não são os mais comuns em álgebra linear, mas eles são comuns em outras áreas da álgebra, e eu acho que vale a pena a gente aprender eles. Eles são usados em outros contextos. É o que são endomorfismo, monomorfismo, epimorfismo, isomorfismo e automorfismo. Tá? A gente vai usar essencialmente o nome isomorfismo, né? Mas vou apresentar os outros aqui também. Né? Endomorfismo é simplesmente um operador linear, ou só morfismo. Monomorfismo quando for uma transformação linear injetiva, epimorfismo quando for sobrejetiva, isomorfismo quando ela for uma transformação linear objetiva. Como disse, isomorfismo é um desses conceitos que a gente vai usar o tempo todo. Inclusive, a gente vai ter um vídeo só sobre isomorfismos em breve. Tá? E automorfismo para um operador linear bijetivo. Automorfismo são operadores lineares que são isomorfismos. Mais exemplos, né? Esse exemplo, na verdade, no vídeo anterior, eu apresentei um pouquinho esse exemplo para vocês. Eu já disse que ele é uma transformação linear. Antes de introduzir o conceito de transformação linear, eu queria motivar algumas das coisas que vêm das transformações lineares, né? Eu queria ligar duas coisas. Então, eu já falei um pouquinho sobre ele, vou voltar a falar sobre ele, que é essa função aqui, né? A função que representa um vetor na base x. Né? Essa daí é uma função que vai de um espaço vetorial e me retorna uma coordenada de um vetor. Essa coordenada de vetor é um vetor coluna. Então, nós estamos representando isso com um vetor coluna. Nós também poderíamos representá-los com um vetor linha. Tá? A gente poderia definir uma função, nesse caso parênteses, de x, que vai de v em kn, agora aqui como vetores linhas. Tá? Essa aqui me retornaria as coordenadas de um vetor como um vetor linha. Tá? Então, temos essas duas coisas. Mas, essencialmente, eu só vou usar a representação em coordenadas como vetor coluna, como já falei no vídeo anterior. E uma das coisas interessantes dessa aplicação, né, que pega qualquer espaço vetorial finito dimensional e me retorna as coordenadas do vetor, é que ela é uma transformação linear bijetiva. Tá? Ou seja, ela é um isomorfismo. Tá? Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas essencialmente espaços vetoriais que são isomorfos, do ponto de vista da álgebra linear, eles são dificilmente distinguíveis, indistinguíveis em alguns contextos. Tá? Então, eles são o mesmo. Tá? São duas representações diferentes do mesmo objeto. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, que contexto essa igualdade se dá e de que maneira essa igualdade também às vezes não é boa. Então, mas isso vai ficar para o vídeo de isomorfismo. Então, nós temos aqui um exemplo de um isomorfismo entre um espaço de dimensão finita e o espaço dos vetores colunas. Outro exemplo de transformação linear, que vocês devem ter visto no curso anterior, é a transposição de matrizes. Então, isso daí nos dá uma transformação linear que vai das matrizes M por N nas matrizes N por M. Faz a transposição da matriz. Isso é uma aplicação linear, é fácil de verificar. Eu sei que vocês já fizeram muito exercício de verificar aqui alguma coisa de transformação linear. Eu não vou fazer nenhuma dessas coisas, mas vai estar na lista, pelo menos uma delas, para vocês verificarem. Tá? Outra transformação linear extremamente importante, que vai dos espaços das matrizes M por N nos espaços das matrizes M por N, é multiplicar uma matriz à esquerda por uma matriz M por N. Tá? Então, o que isso daqui está fazendo? Essa transformação linear aqui é dada por isso daqui. Tá? Então, ele pega uma matriz B, multiplica por uma matriz A à esquerda. Tá? Veja que as dimensões aqui vão estar corretas, de modo a obter uma matriz que seja, de novo, nesse mesmo espaço aqui. Isso daí nos dá uma transformação linear de V em V.
Tá? Ok. Então, esses exemplos que eu falei aqui, acho que a maior parte deles vocês já viram no curso anterior de álgebra linear, então eu gostaria de fazer alguns exemplos que talvez vocês não tenham visto, envolvendo espaços de funções, envolvendo espaços vetoriais de dimensão infinita. Né? Então, vamos considerar V o espaço das funções que são funções reais, que são infinitamente diferenciáveis. E, dado um número real A, nós vamos considerar a avaliação em A. Calcular o valor da função no ponto A. Tá? Calcular o valor da função no ponto A vai ser denotado por essa transformação e de A calculado na função f de x me dá o valor da função no ponto A. Isso também é chamado de delta de A. Tá? É uma transformação linear. Mais ainda, isso daí é um funcional linear, né? Porque ele está pegando uma função diferenciável, um elemento, um vetor do espaço das funções diferenciáveis, e está me retornando um escalar. Então, nós podemos ver essa transformação linear também como uma função de V em V, interpretando f de A não como um escalar, mas interpretando f de A como uma função constante. Tá? Então, ele pega uma função infinitamente diferenciável e me retorna uma função constante. Tá? Nesse caso, nós denotamos esse operador aqui, para não usar a mesma letra, com um barra em cima. E a barra é uma função de V em V, e que me retorna uma função constante cujo valor é sempre f de A. Então, calcular o valor da função num ponto é uma transformação linear. Outra transformação linear importante são as calcular a derivada, diferenciar. Né? E vocês já viram isso nos cursos de cálculo da vida e nos cursos de análise. Derivar f de x me dá f', me dá a derivada f' da função f. Né? Então, isso daí é um operador que pega qualquer função diferenciável e me retorna a sua derivada, a função derivada, né? Então isso daí é uma transformação linear, vocês viram isso nos cursos de cálculo e análise, vocês provaram que a derivada da soma é a soma das derivadas e que a derivada de lambda vezes f é lambda vezes a derivada de f. Né? Que são as propriedades que dizem que esse operador é uma derivada. Do mesmo modo, integrar indefinidamente ou definidamente também são transformações lineares. Então, por exemplo, a integral de A até x de f de t dt, né, dada e denotada por integral até a partir de A de f de x, né, integral de A até f de x de f de t dt, isso daqui é uma transformação linear. Também viram isso nos cursos de cálculo da vida e de análise. Tá? Do mesmo modo, é a integral de A até B, não de A até x, mas de A até B com os dois extremos fixos. Isso também é uma transformação linear. Na verdade, a gente pode ver isso como uma composta de transformações lineares, que é a evaluação em B da integral de A. Eu faço essa integral partindo de A, isso vai dar até x. Quando eu calculo isso daí em B, isso daí me dá a integral de A até B. Isso daí também é outro exemplo de transformação linear. Aproveitando para dar um exemplo muito bonitinho, é que os dois teoremas fundamentais do cálculo podem ser escritos nessa linguagem como compostas, como igualdades de compostas de transformações lineares. Né? Derivar a integral até A me dá a identidade, e integrar a partir de A até x a derivada me dá a identidade menos a evaluação no ponto A. Né? Tá? Então, é bonitinho, é simplesinho de você escrever os dois teoremas fundamentais do cálculo e ver que exatamente aqueles operadores que a gente definiu satisfazem essas propriedades. Okay. Bom, vocês já também viram a derivada formal, né? A derivada que a gente acabou de fazer só funciona para funções reais ou complexas, em um lugar onde a gente tem uma definição de derivada. Para isso, a gente precisa de alguma noção de convergência. Mas a gente pode definir uma derivada no espaço de todos os polinômios sobre um campo qualquer. Né? Como que a gente faz isso? A gente fornece a fórmula da derivada através da regra do tombo. Simplesinho mostrar que isso daqui também é
uma transformação linear. Ok. Do mesmo jeito, integrar em várias variáveis sobre qualquer domínio é uma transformação linear. Na verdade, é um funcional linear, porque o seu contradomínio vai estar no R. Tá? Outro exemplo extremamente importante no contexto de probabilidade é que o valor esperado para uma variável aleatória, né, que é definido como uma integral sobre todos os reais de x f de x, isso daí também é um funcional linear. Ok. Quero falar outro exemplo para vocês, né, que é extremamente importante para sistemas dinâmicos, ele pode aparecer em outro contexto para vocês, que são os shifts à esquerda e os shifts à direita, left e right, né? E esses shifts estão definidos no espaço de todas as sequências, ou seja, em K infinito, né? Um espaço de coordenadas com infinitas coordenadas, né? O que o operador translação à esquerda faz? Ele apaga a primeira entrada dessa sequência e transforma a segunda coordenada na primeira. Ele faz apagar essa coordenada aqui e deslocar isso daqui para cá, por isso à esquerda, né? E à direita, desloca todo mundo para a direita e coloca um zero na primeira coordenada, né? Ele desloca isso aqui para a direita e coloca um zero na primeira coordenada. Essas são duas transformações lineares, é fácil de ver que isso são duas transformações lineares de K infinito em K infinito. Como a gente já viu no vídeo sobre bases, determinar uma base de K infinito é um problema, né? O K infinito é muito grande, tem uma cardinalidade muito alta. Mas há um subespaço de K infinito, que é o K infinito zero, né, que são as sequências de suporte compacto, ou seja, os vetores que têm somente um número finito de coordenadas diferente de zero. Né? Nesse daí a gente sabe qual é a base. Então, o que a gente vai fazer é restringir a translação à esquerda e a translação à direita a esse subespaço, que é o subespaço K infinito zero, né? E quando a gente restringe a isso daí, a gente tem que observar que tanto a translação à esquerda quanto a translação à direita não aumentam o número de coordenadas diferentes de zero, né? Na verdade, então, como eu estava falando para vocês, tanto a translação à esquerda R quanto a translação à direita R não aumentam o número de coordenadas diferentes de zero de um vetor em K infinito zero, né? Na verdade, a translação à esquerda pode diminuir esse número de componentes diferentes de zero, porque ele pode remover a primeira coordenada, e se essa for diferente de zero, o vetor que a gente obtém tem uma coordenada a menos, diferente de zero do que o vetor inicial, enquanto que R preserva o número de coordenadas de zero, simplesmente deslocando essas coordenadas um pouco. Então, desse modo, L e R são realmente transformações de W em W, né? E eu gostaria de dar uma descrição um pouco mais concreta de como é a cara dessa transformação linear numa base de K infinito zero, né? Então, a primeira coisa que eu quero lembrar para vocês é que a gente sabe quem é a base de K infinito zero, né? São as sequências com todas as entradas zeros, exceto um 1 na iésima posição, né? E a gente sabe como que R e L agem nesses vetores, né? O que a gente sabe é que R do vetor da base EI é EI mais 1, né? Ele translada isso 1 para a direita, e o L de EI é EI menos 1, exceto se o EI for E1, né? Porque aí, nesse caso, o E1 é elevado no vetor nulo, né? Então, ele tem essa coisa aqui. Tá? Então, nós podemos enxergar o que L e R fazem com os vetores da base do seguinte modo, né? Se eu partir de E1, com R eu vou para E2, depois com R eu vou para E3, e assim sucessivamente eu vou levando os vetores E1, no E2, no E3, no E4, assim por diante. Enquanto eu olho para L, né, se eu parto do vetor EN, L me traz isso no vetor, se eu parto do vetor EN mais 1, ele me traz para o vetor EN, depois para o EN menos 1, para o E3, para o E2, para o E1 e para o 0, né? Ele leva o vetor E1 no vetor, no vetor, no vetor 0, certo? Então, isso daqui nos dá a intuição de como a translação à direita e a translação à esquerda agem em vetores da base, né? Então, guardem essa imagem, que depois a gente vai usar isso daqui para dar exemplos e contra-exemplos de autovalores em espaço de dimensão infinita. As transformações lineares têm propriedades muito boas, propriedades de função, em relação à composição, à soma e assim por diante, e esses resultados estão apresentados nessa proposição. Então, se eu tenho duas transformações T e S de V em W e uma L de W em Z, e dois escalares lambda 1 e lambda 2, então
primeiras coisas que eu gostaria de falar para vocês é que t de 0 é 0, é um fato extremamente simples, mas é um fato extremamente importante, porque quando a gente falou em morfismo, a gente disse, olha, morfismos têm que preservar as constantes da estrutura, e 0 é uma constante da estrutura do espaço vetorial, ele é preservado. A gente não pediu isso, a gente obteve isso como corolário facinho de provar. A outra coisa importante é que é composta de duas transformações lineares, né, que tenham domínios contra domínios corretos para poder fazer a composição. É uma transformação linear. Que a combinação linear de transformações lineares é uma transformação linear e que se T for invertível, a sua inversa também é uma transformação linear. Tá? 4 propriedades aqui. Eu vou provar para vocês duas delas. Eu vou provar a propriedade C, que nos diz que combinações lineares... Deixa a gente olhar. Eu vou fazer combinações lineares de eu cliquei no botão errado aqui. Combinações lineares de transformações lineares, calculado em combinações lineares de vetores, isso vai me dar a coisa que deveria dar, de modo que essa combinação aqui seja realmente uma transformação linear. Tá? Para provar que isso daí é realmente uma transformação linear, tudo que a gente vai fazer é usar a definição de como a gente opera com a soma e a multiplicação por escalar de funções. O que significa lambda 1 de t mais lambda 2 de s calculado em alguma coisa? Né? Isso daí significa lambda 1 de t calculado nessa coisa, mais lambda 2 de s calculado nessa mesma coisa. Tá? O que significa t calculado nesse vetor aqui? Né? Bom, e o que significa s calculado nesse vetor aqui? E aí a gente usa que t e s são transformações lineares para poder escrever isso como lambda 1a, t de x, mais lambda 1b, t de y, distribuindo em relação à soma e tirando os escalares para fora, porque isso daqui vem do fato de ser transformação linear, né? Do fato de ter essa transformação linear. De maneira análoga, usando o fato que S é a transformação linear, nós conseguimos escrever isso daqui como lambda 2 de AS mais lambda 2 de BS de Y. Tá? E aí o que a gente vai fazer é agrupar esses termos aqui, lembrando, vou botar isso aqui primeiro, que esses 4 termos aqui, na verdade, são elementos do corpo, né? São elementos de W, né? Eles estão na imagem, né? Então eles estão no espaço vetorial, então eu posso usar a comutatividade disso daqui, a associatividade disso daqui, para escrever. Né? Agora sim, agrupando esse termo com esse termo aqui, e agrupando esse termo aqui com esse termo aqui, tá? E colocando A em evidência, isso aqui vai ficar... Na verdade, eu posso comutar a ordem disso aqui, porque produto de escalares é comutativo. Então, eu posso colocar o A aqui na frente, como sendo lambda 1 t de y mais A lambda 2s. Do mesmo jeito, eu posso colocar o B em evidência nesses dois termos aqui, obtendo esse termo aqui. Okay? Agora, o que nós observamos é que isso aqui, por definição, né, por definição do que é a soma, esse termo aqui é, por definição, lambda 1 de t mais lambda 2 de s calculado em x. E esse termo aqui é lambda 1 de t mais lambda 2 de s, com o b na frente. Então, e dessa forma, nós provamos que a combinação, ou que a combinação linear de lambda 1t mais lambda 2s, combinação linear de transformações lineares, é linear. Tá? A outra propriedade que eu quero provar para vocês é que se você tem uma transformação linear bijetiva, então a sua inversa é uma transformação linear. A primeira coisa que a gente observa é que, pelo fato de ser bijetiva, a gente tem uma função inversa bem definida. Né? A outra coisa que é importante a gente observar, pelo fato dela ser subjetiva, é que qualquer dois vetores, y1 e y2, na imagem, né, eles podem ser descritos como a imagem de um x1 e a imagem de um x2. Dito isso, agora nós vamos provar que t(-1) é realmente uma transformação linear, então eu vou calcular t(-1) calculado em lambda 1y mais lambda 2y. Né? Eu tenho que provar que t se distribui em relação à soma e os escalares. Para fazer isso, o que eu vou fazer é substituir aqui o lambda 1 por isso e o lambda 2 por isso, e escrever t(-1) de lambda 1 t de x1 mais lambda 2 de t de x2.
Vou passar os escalar para dentro das transformações lineares, né? O que eu posso fazer, porque a transformação linear, geralmente a gente pensa em transformações lineares como retirando os escalares, mas a propriedade diz que a igualdade é retirar e colocar dá a mesma coisa. Posso também usar isso de maneira inversa, porque nós estamos acostumados. E colocando um t em evidência, eu fico com t a menos 1 de t de lambda 1 x1 mais lambda 2 x2. T a menos 1 de t, por definição, isso daqui dá a identidade, ou seja, isso daqui é igual a lambda 1 de x1 mais lambda 2 de x2. E aí eu uso o fato de que essas duas igualdades aqui nos dizem também que x1 é a mesma coisa que t a menos 1 de y, e também nos diz que x2 é t a menos 1 de y1 e aqui é de y2. Né? Então, usando essas duas propriedades aqui, eu consigo escrever x1 como t a menos 1 de y1, x2 como t a menos 1 de y2, e dessa forma eu provei que t a menos 1 é linear. Ok? Ótimo. Né? Na verdade, o que a gente acabou de provar é que as transformações, o espaço das transformações lineares é um espaço vetorial. Na verdade, ele é um subespaço do espaço de todas as funções. A gente vai introduzir duas nomenclaturas para esse espaço das transformações lineares. Né? A nomenclatura mais usual que vocês vão encontrar por aí é L de V em K, transformações lineares de V em K. A anotação mais usual no resto da álgebra é usar HOM de V em W, né? Homomorfismos de V em W. Tá? Então a gente pode usar qualquer uma dessas duas notações. Eu acho que eu vou usar mais HOM para dizer o conjunto de todas as transformações de V em W. Tá? Novamente, eu tenho que dizer sobre qual corpo eu estou trabalhando, né? Mas quando o corpo for claro, eu vou esquecer de colocar ele. Tá? Na verdade, o ROM é um espaço vetorial sobre K, onde K é o espaço onde V e W estão definidos. Né? Uma transformação linear só está definida sobre espaços vetoriais do mesmo corpo. Tá? Como eu já disse, quando o K estiver claro, eu vou omitir isso da definição. A outra coisa que é extremamente importante, que na verdade que foi o que a gente já provou, né, é que o espaço dos homomorfismos de V em W é um subespaço vetorial dos espaços das funções. Né? Mais ainda, ele é um espaço próprio. É fácil de ver que ele não tem todas as funções, porque a gente já provou a propriedade que t de 0 é 0. Né? Então, são só funções que levam 0 em 0. Não pode ser todas. Na verdade, é bem menos do que isso, porque são todas as funções lineares e nem toda função é linear. Mas isso aqui é suficiente para a gente provar aqui. É um subespaço próprio. Beleza, tá? Para a gente poder compreender a estrutura das transformações lineares, nós temos dois espaços associados a uma transformação linear que são extremamente importantes, que são o núcleo e a imagem de uma transformação. Né? O núcleo, que a gente vai denotar por kernel também, né, do alemão, kernel de t, são os vetores que são levados no zero. Né? Então, são todos os vetores do domínio que são levados no zero, enquanto a imagem é a imagem mesmo. Né? São todos os vetores da forma t de v com v pertencente a v. Então, são todos os vetores em w contra o domínio, que são imagens de algum vetor em v. Né? A gente vai chamar a dimensão do kernel de nulidade e a dimensão da imagem de posto. Ok? Eu quero chamar a atenção aqui para uma imagem que depois vai ficar mais clara, que é o seguinte, né? O kernel é um subespaço de um espaço vetorial, né? Então a gente desenha ele como uma reta, dizendo que isso aqui é um subespaço, certo? Então esse aqui é o kernel. A coisa interessante é que qualquer vetor que eu pegue aqui, o kernel, esse ou esse vetor, esse aqui, todos esses vetores aqui que eu estou pegando no kernel, eles são mapeados no vetor zero do kernel, ok? Se a transformação não for totalmente nula, vão ter vetores V's aqui, certo? Que vão ser levados em um outro vetor T de V aqui. Né? Então, tem vetores que não são levados no zero. Isso, genericamente, é o que acontece se a transformação não for totalmente nula.
E a coisa interessante é que se eu pegar qualquer vetor que seja da forma V mais um vetor no kernel, né, todos os vetores que estão nessa reta, aqui, né, na verdade nesse subespaço aqui, afim, esses vetores aqui são todos elevados em t de V. Então, nós temos, então, uma série de subespaços aqui, né? Na verdade, esses espaços estão folheados como as folhas de um livro, e cada uma dessas folhas é levado numa mesma imagem. Okay? Guardem essa é uma imagem importante, porque, no fundo, a gente está dando uma partição do espaço vetorial, e depois, relacionado a isso, a gente vai ter uma relação de equivalência que não vai dar a definição de espaço quociente. Ok. Tá? A partir da definição de núcleo-imagem, a gente tem uma caracterização extremamente simples do fato de que uma transformação linear é injetiva e sobrejetiva. Ela é injetiva se o kernel for zero, ela é sobrejetiva se a imagem for espaço. Né? A segunda é uma afirmação boba, mas a primeira é uma afirmação extremamente simples, que nos diz que é extremamente fácil de verificar a injetividade para transformações lineares. Bem, eu vou provar a primeira para vocês. Já tinha notado isso, mas eu não tinha corrigido ainda. Tá? Eu vou provar a primeira afirmação. Bom, para provar a primeira afirmação, eu vou supor que t de u é igual a t de v. Né? Então, eu vou tentar provar a injetividade. Vou passar o v para o outro lado e vou colocar o t em evidência. Isso daqui nos dá que t de u menos v, né, vai ter que ser igual a zero. Tá? Agora, isso daqui nos diz, né, que se t de u menos v é zero, isso daqui significa que u menos v pertence ao kernel da transformação. E se o kernel for só o vetor nulo, isso daí nos diz que u menos v é igual a zero, o que nos diz que u é igual a v, né, o que mostra que a função é injetiva. Okay? Então, se o kernel for zero, ela é injetiva. Por outro lado, se ela for injetiva, eu pego um vetor u que pertence ao kernel e calculo quem é t de u. T de u vai ter que dar igual a t de zero, porque isso aqui vai t de u, tanto t de u quanto t de zero vão dar zero. E desta forma eu vou ter que u igual a zero, e isso daí nos mostra que o kernel é só o vetor nulo. Tá? Eu não vou provar a afirmação sobre a subjetividade, ela é bastante clara. Ok? O próximo teorema que eu quero falar para vocês é um teorema sobre construção de transformação linear, especificando o valor da função, dessa função linear, apenas nos valores da base. Né? Então, se a gente quer construir uma função, a gente precisa conhecer o valor dela em todos os pontos do seu domínio. Mas quando a função é linear, basta eu conhecer o valor que essa função toma nos elementos da base. Tá? Então, deixando claro o enunciado, tenho dois espaços vetoriais, V e W, e suponha, eu não estou supondo que são espaços vetoriais de dimensão finita, e suponha que eu tenha X, uma base de V, e Y, um conjunto qualquer de W. Ele não precisa ser LI, ele não precisa gerar, ele não precisa ser base, nada. Tá? Então, eu estou pegando dois conjuntos. Eu estou pegando um conjunto X, esse conjunto X aqui, eu estou assumindo que é uma base do espaço V, tá? E eu estou pegando um conjunto Y, I aqui, usando essa notação para não ter que dizer um I pertencente a I, qualquer subconjunto de bem importante deixar claro isso daqui, tá? E aí eu vou somente dar o valor que a t assume na base. Eu vou dizer que t de xi é igual a yi, né? Estou dizendo, olha, né? Na base ela vale isso daqui, certo? Bom, o que esse resultado nos diz? Esse resultado nos diz duas coisas. Né? Se eu estou nesse contexto, ele nos diz que, primeiro, existe uma transformação linear que tem esses valores, que não é óbvio, né? Porque ser linear é uma restrição razoavelmente pesada. E a outra coisa que esse resultado nos diz é que existe uma única transformação linear. Nos dá a existência e a unicidade. E nós vamos provar essas duas coisas aqui. Tá? Esse teorema é realmente importante
porque ele nos dá uma ferramenta extremamente poderosa para a gente poder construir transformações lineares, tá? A estratégia que a gente usa aqui nesse teorema é o que a gente chama de estender por linearidade. Tá? Como? Então eu vou fazer duas coisas aqui. Primeiro eu vou dividir isso em dois pedaços. Tá? Primeiro eu vou tentar descobrir como deveria ser a cara da função, tá? Imaginando que ela existisse. E depois eu vou tomar essa propriedade como uma propriedade definidora e vou provar que está bem definida, é linear e é única. Okay? Então, imagina o seguinte, se existisse uma transformação linear, quando eu calculasse ela numa combinação x1 de x1 mais xn de xn, né? Imagina, eu vou calcular ela agora nessa combinação aqui. Se existisse uma transformação linear, né? Não sei se ela existe ainda, mas se ela existisse, eu poderia tirar os x1s para fora e fazer a distributividade em relação à adição e obter x1 de t de x1 mais xn de t de xn. Tá? Nós estamos supondo que nós conhecemos quem são os valores de t de x1 e t de xn, né? Isso está anunciado, eu conheço os valores na base. Isso é y1 e yn. Então, se existisse, essa função deveria dar essa resposta aqui. Tá? Então, esse é o processo de estender por linearidade. Eu suponho que existisse uma função linear com essa propriedade. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou dizer a função é essa, e aí eu vou provar que ela está bem definida, que ela é linear e ela é única. Ok, então aqui foi a heurística para encontrar qual deveria ser a cara dela. Tá? Então agora nós vamos começar de verdade a nossa demonstração. Seja x pertencente a v. Né? Na verdade, matemáticos têm esse hábito terrível de começar a demonstração dizendo para você diretamente isso daqui. Certo? Olha, defina T por essa cara aqui, então está tudo certo. Né? Enquanto, na verdade, com isso eles estão escondendo alguma coisa que eles fizeram um canto à parte. Né? Eu digo que matemáticos são como gatos. Né? Eles até fazem cagadas, mas eles escondem suas fezes com areia. Tá? Então, isso daqui é a minha cagada. Né? Eu estou tentando descobrir qual deveria ser a cara da função. E agora eu vou, dado essa cara da função, provar que eu tenho propriedade. Mas essa parte é extremamente importante, entender de onde vem, para onde vai e o que eu estou buscando ao tentar fazer essa definição, é que faz a gente compreender as motivações e por que as coisas da matemática são do jeito que elas são. Bom, feito essa digressão, pega um vetor x, né? Bom, ele pode ser escrito como combinação dos vetores da base, certo? De maneira única, né? Nós sabemos que ele pode ser escrito de maneira única, a menos de ordem, como dessa forma aqui. Tá? E aí nós definimos a transformação para esse vetor como sendo essa coisa aqui, né? Somatório de xi e yi. Estou fazendo o xi e para o y. Ok? Motivado pela coisa anterior. A primeira coisa é que isso que me define realmente uma função, né? É uma coisa importante. Como o vetor tem únicas coordenadas xi, isso está bem definido, né? Não houve nenhuma escolha que é arbitrária acontecendo, né? Não tem nenhuma coisa ambígua. O xi não está mal definido, nem o y está mal definido. Todas as coisas estão bem definidas. Isso aqui realmente é uma função que está associando a cada x um vetor y de maneira bem clara. Essa transformação é linear. Fácil de verificar isso, né? Para fazer isso, o que a gente faz? Pega dois vetores, escreve eles em função dos vetores da base. Então, eu escrevo o vetor u em função dos vetores da base. Escrevo os vetores v em função dos vetores da base. E aí, eu vou escrever o vetor lambda 1 mais v. Bom, isso daí vai me dar somatório de lambda ui mais vi de xi. E aí eu calculo quem é t de lambda 1 mais v. Né? T de lambda 1 mais v. Isso aqui vai nos dar lambda ui mais vi de yi, pela definição do que o t faz. Tá? Agora, essa coisa aqui são vetores na imagem. Então, eu posso reagrupar esses termos aqui e colocar isso aqui como lambda ui vezes yi mais vi yi. E isso daqui é lambda... Eu perdi um lambda aqui. O lambda aqui está de fora desse somatório. E isso daqui é t de v. Então, isso aí deu lambda u mais t de v
e nós provamos que isso é uma transformação linear, tá? Já faço uma observação importante, mas aqui você deveria colocar um outro lambda 2. Bom, você pode fazer com lambda 2 também, basta colocar um lambda para provar que é linear. Tá? Isso é uma coisa extremamente fácil de provar. Beleza, tá? Então, nós já temos uma transformação linear. Nós temos que verificar que essa transformação linear satisfazia as premissas iniciais, né? De que quando eu calculava na base, ela dava t de xi, yi. Mas é óbvio, volta lá atrás. E o jeito que a gente fez ela é que ela foi feita para ser exatamente isso. Bom, falta então provar a unicidade dela. Para provar que ela é única, a gente vai supor que existisse uma outra que na base desse o mesmo valor. Pegamos um vetor x qualquer, escrevemos ele como combinação dos vetores da base, tá? E veja, aqui eu posso estar fazendo sobre um espaço vetorial de dimensão infinita, porque as combinações lineares, mesmo em espaços infinitas, são finitas. Tá? E aí eu calculo quem é S desse vetor aqui. Quando eu calculo S de x, isso daí vai dar somatório de xi, S de xi, mas eu estou supondo que S de xi na base é igual a T de xi, que é yi. Tá? Então isso daqui dá igual a somatório de xi, yi, que é a própria definição de quem é T de x. Então eu tenho duas funções que calculadas em qualquer elemento do domínio dão a mesma coisa. Isso é a igualdade de duas funções. Né? Lembrando que isso aqui são funções e elas são iguais, elas assumem os mesmos valores para todos os pontos do domínio. Ok. Tá? Então, o que nós fizemos aqui foi, dado um conjunto de vetores, definir uma transformação que mapeia esses vetores aqui para vetores aqui. Né? Na verdade, basta conhecer qual é o comportamento da transformação linear na base para que eu tenha uma única transformação linear. O teorema é tão importante que vale a pena a gente fazer uma generalização dele. Essa generalização que a gente vai fazer, a gente vai remover a hipótese de que x fosse uma base. Okay? Então a gente vai supor que xi é um conjunto linearmente independente. Muito importante para vocês, parem o vídeo e pensem, o que aconteceria se xi não fosse linearmente independente? Tá? Pega uma coisa bidimensional, que não é linearmente independente, tenta especificar para ver o que vai acontecer. Nem sempre vai existir. É facinho de fazer um contra-exemplo e que eu não posso agora remover a condição de ser linearmente independente. Dito isso, voltamos ao teorema. Esse é o teorema da extensão para conjuntos linearmente independentes. Então, eu vou supor agora que xi é linearmente independente e que y é um subconjunto qualquer de W. Né? Eu removi a hipótese que xi é base e troquei por ser linearmente independente. Então, o teorema da extensão nos diz que existe uma transformação linear especificada por esses valores, mas essa transformação linear não é única. Tá? Eu já disse que essa transformação não é necessariamente única, né? Mas... E a demonstração desse teorema é mais ou menos parecido com a demonstração do teorema anterior, então eu não vou entrar nos detalhes todos dela. Eu vou dar uma ideia de como é a demonstração e, ao fazer essa pequena ideia de como é a demonstração, eu vou também tentar dar uma imagem de por que a gente não tem unicidade, tudo bem? Então, o que a gente tem? Né? A gente tem esse conjunto xi aqui, certo? A gente tem esse conjunto xi. Esse conjunto xi, a gente sabe que ele é Li, certo? Então, o que a gente sabe, na verdade, é que a gente pode, dado um conjunto ali, a gente consegue achar um conjunto maior, xj, um J pertencente a um outro conjunto de índice J, de modo que isso aqui seja base, certo? E aí eu vou fazer café, né? Velha história de como o matemático faz café. Ele foi fazer café, por isso que eu parei o vídeo. E é o seguinte, então eu vou contar essa pequena história para vocês antes da gente prosseguir. Né? Primeira pergunta é como que o matemático faz café? O matemático faz café do seguinte modo. Ele bota a água para ferver, pega o coador, coloca o filtro, coloca o pau, a água ferve, ele joga em cima e ele obtém café. Nada muito, muito diferente. Nada muito, muito bom modo de fazer café. E... Bom, não aprendemos nada, né? Sabia que não matemático fazer café desse jeito, certo? Então vamos comparar com o físico. Né? Como um físico faz café? Bom, com um físico, bota água para ferver,
Pega o Equador, bota o pó, joga água fervendo. Ó, aprendemos algo. Matemáticos e físicos fazem café do mesmo jeito, como quase todo mundo faz café. Mas, vamos então, aproveitando e fazer um toy model diferente. Vamos variar. Imagina o seguinte, a água já está fervendo. Como que um físico faz café? Bom, se a água já está fervendo, ótimo, né? Pega o coador, coloca o filtro, coloca o pó. Pega aquela água fervendo, joga por cima. E se a água estiver fervendo, como que o matemático vai fazer café? Simples. Ele vai desligar o fogo, jogar a água fora e usar o algoritmo anterior. Essa piada é uma das minhas piadas favoritas por algumas razões. Porque, na verdade, ela é uma piada que conta pra gente como que os matemáticos pensam. Na verdade, e ela mostra pra gente uma das grandes estratégias de resolução de problemas em matemática, que é voltar ao caso anterior. É, quando a gente não sabe o que fazer em alguma situação, há várias estratégias do que fazer quando você não tem a mínima ideia, né? Uma delas é tentar voltar para um caso conhecido, a outra é generalizar para um caso mais desconhecido ainda, tá? Essas duas estratégias são muito eficientes e demonstram uma enorme efetividade na matemática. Então, nesse caso específico aqui, a gente está voltando para o caso anterior, a gente está fazendo café. Então, vocês vão ver que toda vez que eu for voltar para um caso anterior, guardem essa expressão, eu vou dizer que eu estou fazendo café, certo? Bom, eu tenho um conjunto agora que é linearmente independente, não é base. O que eu faço? Transformo esse conjunto linearmente independente, estendendo ele para uma base. Mas veja, eu só sei o valor da função para esse daqui. Eu não sei o valor que ele assume nos elementos que estão na base, mas que não eram do conjunto linearmente independente inicial. Foda-se. Define para ser o que você quiser. Você pega t de xj e joga para outro valor, qualquer coisa. Porque eu só sei o que a função faz no xi. Eu não sei o que ela faz fora dos xis. Então eu faço ela ser qualquer coisa. E posso, por exemplo, definir ela para ser um zero. E isso daqui é a razão de que existe, porque o que eu faço, na verdade, é definir para a base, e isso é a razão de não ter unicidade. Porque fora do conjunto ali, eu faço o que eu quiser. Então, a multiplicidade é gigantesca, porque eu posso definir os t's de xj que não estão no xi com o que eu quiser. Certo? Então, isso daqui é o argumento de como a gente consegue provar a existência, e também é o argumento de por que a gente não espera a unicidade. Bom, uma das coisas importantes, né? Que dia! Uma das coisas importantes é que a gente está estudando o espaço das transformações lineares. E uma das coisas que a gente queria, por exemplo, é calcular a dimensão desse espaço vetorial, sabe? Para isso, o que eu vou começar a fazer com vocês agora na verdade, consequência do que a gente já fez agora há pouco, é mostrar um isomorfismo entre ROM de VW e o espaço W elevado a N, né? Faço aqui essa soma direta aí, certo? Então, eu estou assumindo que V tem dimensão finita igual a N nesse resultado aí. Bom, eu estou dizendo que as transformações de V em W estão em bijeções com os vetores, com N vetores de W, dado que eu fixo uma base. É óbvio. Eu mapeio os valores da base nesses valores de W que eu estou dando aqui, pelos teoremas anteriores. E aí, essencialmente, essa demonstração do teorema. Tá? Então, seja uma base ordenada, eu estou denotando por x, que é de x1 até xn, porque eu estou assumindo que V é de dimensão finita. E eu vou definir uma transformação linear das transformações lineares nos pares ordenados de vetores de W, n vetores ordenados de W elevado a n. De que maneira? Eu defino para T e a base, T de x1 e T de xn. Veja, isso daqui é só abstract nonsense, tá? Abstract nonsense tem essa capacidade, às vezes, de ser ao mesmo tempo trivial e por ser abstrato, às vezes parece complicado. Bom, dado uma transformação linear e dado uma base, o que eu faço? Calculo o valor dessa transformação no primeiro vetor da base, no segundo vetor da base, assim por diante. E aí me dá um par ordenado,
de vetores que pertencem a W elevado a N. Ok? O fato que isso é uma transformação linear é óbvio. Pode verificar, é simplesinho mesmo. É o fato de que T é linear, calcular ele na base vai dar. Para mostrar que é um isomorfismo, eu preciso definir, mostrar que ela é bijetora ou mostrar uma transformação linear inversa. Tá? É muito mais fácil, em diversos contextos, em vez de provar que ela é objetiva, exibir a inversa. Tá? E nesse caso aí, eu defino quem é φ. Eu defino φ de y até yn como a transformação linear que faz t de x igual a y. Essa transformação linear existe, é única, então essa função também é definida. Pronto. Então a gente acabou de mostrar que esse tal da base é um isomorfismo. Tá? Então a gente tem um isomorfismo entre as transformações lineares de V em W e as ênuplas da forma W elevada a N. Ok? Um dos corolários lá na frente que a gente vai ter disso daí é que a dimensão, se V e W forem dimensão finita, a dimensão dos homomorfismos de V em W tem dimensão N vezes N. Ok. Então, para terminar esse vídeo aqui, eu vou estudar um caso específico, que são as transformações do espaço de coordenado no espaço de coordenado. Primeira coisa é que, dado uma matriz, M por N, multiplicar um vetor por uma matriz é uma transformação linear. Isso é simples, podem provar, nada difícil. E isso é uma transformação linear de Kn a Kn. Tá? Então, multiplicar por uma matriz é uma transformação linear. E vocês também já viram, e isso eu vou falar aqui agora para frente, é que, essencialmente, todas as transformações lineares podem ser vistas como multiplicação. De que maneira? Tá? Então, eu vou criar o que a gente chama de matriz que representa a transformação linear. Tá? E essa matriz é muito simples. O que eu vou fazer é pegar os vetores t de 1 até de n, visto como vetores colunas, e vou colocar eles como colunas de uma matriz. Então, aqui está o vetor coluna t de 1, aqui está o vetor t de n, colunas de uma matriz. Minimamente correto. Certo? E o que a gente sabe é que a iésima coluna disso daqui é exatamente o vetor t de i. Ótimo. Tá? Então, o que a gente vai mostrar é que quando eu represento, eu uso essa matriz que tem como colunas os vetores t de 1 até t de n, multiplicar por A, onde A é essa matriz, é a mesma coisa que calcular t dos vetores. Tá? Para isso, basta eu calcular quanto que vale isso daqui quando eu multiplico isso daqui no vetor da base. Porque se do vetor da base der igual, a gente sabe que a transformação é única. Tá? Mas multiplicar pelo vetor EI dá exatamente a iésima coluna. Tá? Então, essa matriz realmente representa a transformação linear. E se você não ficou claro para você isso aqui, é porque você não entende o que é multiplicar por EI, tá? Dê uma olhada no apêndice sobre matrizes, tá? Das notas de aula. Ok. Tá. Antes de eu continuar, essas demonstrações são extremamente elegantes porque eu estou usando a linguagem de blocos, de matriz em blocos. Tá? Quando você usa a linguagem de matriz em blocos, uma série de argumentos que envolvem uma série de índices, no final das contas, se torna extremamente simples. Então, por isso que eu estava dizendo para vocês darem uma olhada nos apêndices sobre matrizes em blocos que estão nas notas de aula. Ok? Tá? O que nós acabamos de provar é que, dado uma matriz T de A, que é multiplicar por essa matriz, é uma transformação de Kn em Km, e dado uma transformação linear de Kn em Km, então essa transformação linear é igual à transformação multiplicar pela matriz A, onde essa matriz é obtida colocando as colunas. Esse é um resultado extremamente importante, extremamente simples. Eu peço para vocês, voltem o vídeo e voltem e leiam as notas de aula e vocês vão ver que é uma demonstração realmente simples, depois que você escolhe a notação correta. Mas essa escolha de notação é muito elegante. Ok, então, para terminar,
vou falar um pouquinho de algumas interpretações geométricas, de algumas transformações extremamente simples de R2 em R2. Tá? O que essas transformações estão fazendo com os nossos espaços. Vocês já devem ter visto isso no curso anterior, mas como esse é o segundo curso de álgebra linear e o primeiro curso não fui eu que dei, vocês tiveram com vários professores diferentes, eu estou tentando unificar a linguagem. Né? Então, a primeira transformação que eu estou considerando para você é o que a gente chama de homotetia, ou dilatação, ou zoom, né? Que é multiplicar por lambda. Então, eu pego um vetor e multiplico por lambda. Tá? Quando você vai fazer a representação matricial dessa matriz, né? Eu estou pegando E1 e estou levando em lambda E1. Né? Eu estou pegando E2 e levando em lambda E2. Né? Então, aqui vai ficar lambda 0, aqui vai ficar 0 lambda. Então, essa é a representação matricial dessa transformação linear. Tá? O que essa transformação linear faz? Né? Ela está multiplicando as duas coordenadas, né, pela mesma proporção, então ela está dando um zoom ou um zoom de contração. Se o lambda for maior que 1, ela vai estar ampliando, se o lambda for menor que 1, ela vai estar diminuindo. Se o lambda for 0, ela está matando todo mundo, mandando todo mundo para o 0. Tá? E tal. Tá? Nós podemos mudar um pouco essa transformação fazendo uma motetia por fatores diferentes. Então, vou aumentar a direção x e a direção y, né? Qualquer direção que eu queira, E1 e E2, por fatores diferentes. Então, dado uma base E1 e E2, eu posso definir a motetia, aproveitando os teoremas que a gente já tem, né? Eu defino a transformação especificando os seus valores na base. H de lambda mídia 1 é lambda vezes E1 e H lambda mídia 2 é mídia 2. Então, eu vou definir o que ela faz no E1 e no E2. Ela pega o E1 e multiplica por lambda 1, ela pega o E2 e multiplica por lambda. Tá? A matriz aqui está dada, né? Eu especifiquei ela na base, então a matriz é lambda 0, 0 lambda. E essa transformação geometricamente dilata por proporções diferentes na direção E1 e na direção E2. Outra transformação linear extremamente importante são as rotações, tá? Que é multiplicar pela matriz cosseno de θ, menos seno de θ, cosseno de θ. Tá? Então, isso aí é rotacionar por um ângulo θ os vetores do plano. Nós temos uma reflexão na reta tá? Que faz o seguinte, né? Eu vou pegar a reta x aqui, certo? Eu estou pegando aqui o plano, né? E eu estou pegando um vetor qualquer aqui e o que eu estou fazendo é refletir aqui de modo a ter aqui. Né? Dessa maneira, né, esse vetor aqui, imagina o vetor E1 aqui, o vetor E1 não é alterado por essa inversão, mas o vetor E2 aqui, nessa direção aqui, né, ele é elevado em menos E2. Então, como o E1 é deixado fixo e o E2 é elevado em menos E2, a matriz é essa daqui. E basta conhecer o que acontece com esses dois vetores para conhecer a transformação linear. Tá? Finalmente, um outro exemplo de transformação que não se encaixa nesses exemplos, mas que são extremamente importantes, são os cisalhamentos. Né? O cisalhamento, ele não só pega o E1 e leva no E1, o E2 e leva no E2, do jeito que a gente estava vendo agora, mas ele transforma o E2 também, o E2 ganha uma componente do E1. O que eu quero dizer com isso? O que isso está fazendo na base? Né? Eu estou pegando o E1 e levando no E1, estou pegando o E2 e estou levando em E2 mais M de E1. Tá? Então, estou somando uma componente M de E1 com E2. Né? Como a transformação é dada desse jeito, a matriz dela é 1, 0, M1. Tá? E aqui eu desenhei para vocês alguns exemplos de transformações lineares. Né? A motetia por 3,5 aumenta por 3,5, por meio diminui a metade, meio, 3,5 eu estou aumentando, a primeira dimensão eu estou reduzindo a metade, a segunda eu estou aumentando para um fator de 1,5. Tá? E aqui eu tenho o desenho de uma transformação de cisalhamento. Né? Essa direção aqui está permanecendo a mesma, mas a segunda direção, tá? Ela não está ficando na segunda direção, ela está ganhando uma componente M na primeira direção, então isso daqui está indo assim, eu estou cisalhando a minha figura. Ok? Uma observaçãozinha bonitinha, não vai ser muito útil para o resto do nosso curso, mas
vale a pena a gente pensar um pouquinho sobre isso. É o seguinte, né? A gente mostrou que transformações lineares em espaços de coordenadas são descritas por matrizes. O que aconteceria, por exemplo, se eu tivesse num espaço de dimensão infinita? Eu conseguiria representar as coisas também por matrizes? Bom, um espaço de dimensão infinita em geral é muito grande, muito gigantesco para a gente ter alguma esperança disso. Vamos pegar um espaço de dimensão infinita que tem uma base de cardinalidade baixa, inumerável, né? Que é o K infinito zero. Bom, se eu tenho uma transformação linear de K infinito zero em K infinito zero, eu posso descrever as transformações lineares como matrizes, tá? Como matrizes infinitas. E a única observação que eu tenho que ter é que as colunas têm que ter um número finito de entradas diferentes de zero. Porque ele vai pegar, quando eu pegar o vetor e multiplicar pelas colunas, eu não quero que apareçam somatórias infinitas. Ok? Se eu tomar o cuidado de pedir isso, tá? Eu posso representar os operadores em K infinito zero a K infinito zero como matrizes infinitas. Então, só para dar um exemplo para vocês, na verdade, aquele diagraminha de flechas que eu fiz lá no início me diz que a matriz de L é essa matriz aqui, ok? Era só isso que eu queria falar para vocês. Nesse vídeo, então, eu apresentei as transformações lineares, dei vários exemplos delas, em especial, eu falei um pouquinho sobre o teorema de extensão, que é o teorema que garante que uma transformação linear fique especificado numa base. E eu também falei um pouquinho para vocês sobre como são as transformações no espaço de coordenadas. Fiquem bem.